Fala, meus amigos! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Espero que vocês estejam aproveitando bastante a vida de vocês aí, fazendo muitas operações. Que Deus esteja abençoando muito a vida de todos. Pessoal, vocês lembram desse último código que nós fizemos de um baita indicador, cara, uma baita regra de coloração? Que eu falei até no vídeo, se eu soubesse eu não tinha feito, eu tinha colocado um nome qualquer nele aqui e tinha colocado como um dos indicadores dos setups principais da RNEC, cara, tá uma baita regra de coloração, muito, sinais muito bons. Vocês podem até ver como que tá aqui no gráfico, ó. A gente está com o editor de estratégia aberto, o código está aberto aqui, aí o cara vem falar, ah, Rafael, coloca o texto, né, na descrição do vídeo. Cara, eu não vou colocar, pelo amor de Deus, o meu objetivo aqui não é te dar um peixe, é te dar a vara para você pescar, cara, te ensinar a pescar. Então, por favor, pega o código que você está vendo aqui, ó, tá aqui na tela, dá um pause aí, transcreve esse código para sua plataforma, deixa uma janela aqui aberta aqui do vídeo do YouTube, outra janela aqui do Profit e vai escrevendo, vai copiando. Quero que você aprenda, não quero que você pegue isso aqui e faça qualquer outra coisa, vá vender com o seu nome, não, pelo amor de Deus, seja honesto, igual tem acontecido aí, mas enfim. Isso aqui não é um vídeo de desabafo, isso aqui é um vídeo que eu quero que você aprenda um pouquinho mais sobre as possibilidades que você tem, né? Quando a gente fala de regra de coloração e de setups e estratégias que funcionam, que simplesmente funcionam, tá? Então, o que, que a gente vai fazer aqui hoje? Tem essa regra de coloração, o Mac de tendência, tá bom? Tá aqui o código, fiquem felizes, sintam-se à vontade. E o que, que a gente vai fazer com esse código que já está pronto aqui? O que, que a gente vai fazer aqui agora? Tá? A gente vai, eu vou criar o indicador de backtest, que é os indicadores, quem é cliente nosso sabe, quem já adquiriu nossos indicadores sabe que os nossos setups têm um indicador chamado B, um B de bola, um Bzinho assim na frente, BRNEC, desse jeito aqui, ó. Ops. BRNEC. Esses indicadores de backtest, tem até num vídeo que eu fiz a programação anterior, são os indicadores que você vai usar para resgatar os valores de compra e venda de alta e baixa da coloração. Tá? Então sempre que tiver verde eu quero que ele me retorne mais um, e sempre que tiver vermelho eu quero que ele me retorne menos um. E quando nesse caso aqui desse indicador, quando tiver branco, eu quero que ele me retorne zero. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui. E eu vou colocar também uma condição de sinal, que é o fato de eu querer que ele plote somente o primeiro candle. Eu quero que ele fique só com a primeira coloração aqui do primeiro box, tá? De cada uma, sempre que ele troca, né, que ele está branco e fica verde, eu quero que ele pinte esse primeiro box. Sempre quando ele fica vermelho, eu quero que ele pinte, sempre que ele fica verde, eu quero que ele pinte de verde. Tá? E que quando fica vermelho, eu quero que pinte de vermelho. Então é isso que a gente vai fazer agora, sem enrolação. Para o sinal, eu vou colocar um input aqui, vamos colocar um parâmetro de input, que são os parâmetros que você pode alterar pelas configurações do indicador, pela interface do indicador. E aí a gente vai colocar um parâmetro de sinal aqui, para a gente poder mudar a coloração, beleza? Mas a primeira coisa que nós vamos fazer agora é o indicador BRNEC, que é o de backtest. Eu quero que ele retorne sempre 1 e menos 1. É muito simples, cara. Só você parar para pensar um pouquinho. Olha só, o que, que a gente fez com a coloração? A gente colocou aqui, ó, se verde, então pinta de verde, pinte as barras de verde. Se não, se ele não for verde e se for vermelho, então pinta as barras de vermelho. Se ele não for nenhum dos dois, então pinta as barras de branco. O que, que eu vou fazer aqui então? Ó, vou colocar a mesma condição. Eu vou colocar aqui, ó, presta atenção. A gente tem duas formas de fazer isso aqui. Eu posso criar uma outra barra, uma outra parte de código aqui e colocar se verde, então plot 1. Se não, se vermelho, então plot menos 1.
E se não, plot 0. Vamos ver o que vai acontecer se eu tirar esse trem aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui então. Aí, ó. Tcharam! Pronto, ó. Fácil, mamão com açúcar. Então, se verde, aqui ó, plot 1. Então, tá verde, tá verde, tá verde, tá verde, ele vai estar plotando 1. Tá branco, ele vai estar plotando 0. Tá vermelho, ele vai estar plotando menos 1. Blá, 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 blá. E pronto. Show de bola. Agora, existe uma outra forma de nós fazermos isso aqui, que é uma que eu particularmente acho que fica muito mais, o código fica muito mais organizado, que é o quê? Perceba que eu tenho duas vezes a condição verde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou condensar essas duas respostas que o código me dá toda vez que a condição verde é satisfeita. Ao invés de eu colocar aqui se verde, então pinte de verde, se verde, então plot 1, o que eu vou fazer? Se verde, então eu crio um campo aqui de condições que eu quero que ele me retorne. Tá? E a mesma coisa se vermelho. Se vermelho, então pronto, eu tenho dois blocos aqui de coisas que eu quero que ele faça quando o sinal for verde e quando o sinal for vermelho. Tá? Aí o que são essas coisas? Eu quero que ele pinte de verde, eu vou apagar tudo aqui só para a gente escrever do zero aqui, tá? Então, se verde, o que eu quero? Eu quero que ele pinte bar CL line. Eu quero que ele pinte a barra de verde e eu quero também que ele plote 1. Se ele for vermelho, o que eu quero? Eu quero que ele pente em bar 255, que é o vermelhão, e eu quero que ele plote menos 1. Perfeito? Putz, e o branco, o que a gente faz? Como é que eu vou fazer aqui do branco? Só colocar nada. Se eu colocar nada, vamos ver o que acontece. Aí, ó. Ele fica sem plotar nada. Ele não plota nem zero, ó. Ele fica sem plotagem. Tá vendo que aqui, ó? Presta atenção, ó. Aqui na barra do indicador aqui, ó, da janela, tá vendo que ele tá plotando 1? Aqui, ó. Tá vendo? Se eu deixar aqui, ele vai ficar vazio, ó. Não tem nada aqui, tá vendo? Tá vazio. Isso aqui pode dar um bug, cara. Isso aqui pode bugar e em algum momento que você tiver, ele vai estar retornando o valor vazio. Então, se você estiver utilizando isso para alguma coisa, ele pode bugar o seu código, ou travar, ou dar algum erro no cálculo. Então, o ideal é que você coloque algum valor aqui, que é o valor 0. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Se... Aí tem duas formas também da gente fazer isso aqui. Eu vou fazer as duas aqui. Ó. Vamos lá. Se not verde e not vermelho, então mesma coisa. O que eu quero? Eu quero que ele pente bar CL white, tá? E eu quero que ele plote 0. Vamos dar um play para ver o que acontece. Tá aí, ó, pronto. Vai estar pintado. Vocês reparam que agora, ó, ele retorna o valor 0 aqui para mim, valor 0, e tá pintada de branco a barra. E existe agora a condição do se não. A gente pode usar o condicionador se não. Condicionador não que você usa no banho, né, depois do shampoo, mas a gente pode usar ele aqui, ó. Para a gente usar o se não, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o ponto e vírgula depois de cada bloco desse aqui. A gente tira o ponto e vírgula do end e coloca aqui, ó, se não. Porque se eu colocar um ponto e vírgula aqui, quer dizer que o bloco está encerrado, quer dizer que esse bloco aqui está encerrado. Então eu não consigo criar uma condição subjacente a ele, porque ele foi finalizado. Agora, se eu tirar esse dois pontos aqui, eu consigo mesmo, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mesmo quer dizer que ele está finalizado esse bloco do begin aqui, mas eu ainda tenho condições subjacentes a ele. Tá? Então eu tenho essa condição aqui, se verde, e eu tenho se não verde e se vermelho. Então eu tenho a ausência de uma condição, tá? Eu tenho a ausência de uma condição que é a verde. Se não verde, ele não é verde, mas vermelho.
Eu podia colocar mais laranja, mais azul, mais quadrado, mais retângulo. Eu podia colocar qualquer outra condição aqui. Então eu não tenho a condição verde satisfeita e no lugar da condição verde eu tenho a condição vermelha. Então se não verde e se vermelho, então faça todas essas coisas aqui. E aí eu tiro aqui também e coloco aqui, ó. Se não, agora eu sinceramente fiquei na dúvida se ele vai funcionar aqui, essa coisa aqui, porque sinceramente eu nunca fiz isso aqui, é a primeira vez. Vamos ver. Então, se verde, se não vermelho, se não. Aí, quando eu finalizo esse se não aqui, eu estou dizendo que se nenhuma dessas condições anteriores forem satisfeitas, então faça isso. Eu podia ter aqui 20 condições aqui. Se verde, se laranja, se não sei o que, se não sei o que, se não sei o que. Blá, blá, blá. E se no final de todas elas eu quisesse retornar um valor zero, era só colocar se não, plot zero. Vamos ver o que vai acontecer aqui? A mesma coisa, deu certinho. Redondo, my friends. Olha só, então a gente teve o valor retornado aqui, do verde, certo? Os valores retornados corretamente, não só com os valores de plot, mas também de coloração, vermelho. E também tivemos os valores de zero aqui retornados corretamente, a coloração branca e a plotagem do valor zero. Show de bola? Então a gente vai manter o código dessa forma aqui, tá? Vamos manter ele desse jeitinho aqui para ficar bonitinho. Os blocos aqui, tá? Cara, o que muda se você fizer de um jeito ou de outro? Muda a questão de processamento, mas eu acho que é uma mudança muito pequena. Eu acho que não vale nem a pena a gente gastar muito tempo comentando se realmente vale a pena você usar o se não ou se vale a pena você usar aqui o ponto e vírgula e criar um outro bloco de condição. Eu acho que no final das contas fica elas por elas, tá? A questão de uso de memória, processamento e tudo mais do editor de estratégias, mas eu acho que no final das contas porque o que acontece? Se eu colocar um ponto e vírgula aqui e tirar esse sinão, o que ele vai fazer? Ele vai processar é verde, então faça isso. É vermelho? Então faça isso. Não é verde, não é vermelho? Então faça isso. Agora, se eu deixar desse jeito aqui, ele vai pensar que é verde. Se não é verde, é vermelho? É verde? Então faça isso. Se não é verde e é vermelho, então faça isso. Se não é nenhum dos dois, nenhuma das condições anteriores, então faça isso. Tá? Mas enfim, isso aqui são cenas para os próximos episódios, se é que haverá necessidade de nós retornarmos esse assunto. Beleza? Então, vamos deixar desse jeitinho aqui. Tá bonitinho, tá funcionando, vamos deixar assim. Agora, a gente já criou o arquivo de backtest, o BRNEC, né? Que são os arquivos que retornam o valor de mais um para a condição de compra e menos um para a condição de venda e zero para a condição de nenhum dos dois, né? Então agora a gente vai eu vou criar aqui, antes de eu ir para o sinal, Rafael, para que serve isso daqui? Para que serve isso daqui? Tá? Eu vou salvar aqui rapidinho, vou salvar como aqui, vou colocar YouTube BRNEC, só para mim depois, para mim ótimo, né? Chegou a entrega aí, chegou o almoço. Só pra gente depois, para eu poder resgatar esses valores para vocês poderem entender, tá? Eu vou usar aqui um novo arquivo. Vocês já viram fazer isso? Acho que não tem necessidade de eu fazer isso aqui de forma completa. Float. Tá? Se a gente retornar aqui o RNEC, se eu colocar ele como sendo isso daqui, 9. E por que eu ponho aqui 9? Porque é o período de input que eu coloquei aqui. O input está como 9. Então, se eu retornar esse valor aqui, ele vai colocar como... Deixa eu ver. Porque eu não mandei plotar, né? Plot RNEC. Ele vai me retornar valores de mais 1, 0 e menos 1. Tá assim porque tá em linha. Se eu vier e colocar como histograma, ok, então
vai funcionar belezura, tá? Mais um e menos um do jeito que tem que ser. Aí para que serve isso, Rafael? Para que eu vou usar isso? Mano, vamos supor que você tem uma condição de média. Vamos lá, vamos colocar uma média aqui, uma MM aqui também, gente. Vai ser uma média móvel. Uma média exponencial de 9 períodos. 9 close. De 9 close. Se eu utilizar... Tá, então vamos supor que a gente quer usar a média, vamos colocar uma média de 9 aqui. E aí eu quero que ele me dê condição de compra sempre que tiver verde, que tiver para cima um aqui e a média, vamos pôr MM1, MM1 e MM2, que serão as médias móveis. Eu quero sempre que uma média estiver acima da outra. E aqui eu vou colocar uma média de 21. Tá, então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, se RNEC maior que 0, e MM1 maior que MM2, então paint bar série line. Se aí, pelo amor de Deus, vamos copiar e colar aqui, fica muito mais prático. Menor que 0 e MM1 menor que MM2, então 255. Tira esse 5 que ficou para trás. E aí o que a gente faz? Pode deixar plotado, não tem problema. Que a gente vai ver agora a coloração. Sempre que uma média estiver cruzada, né, ele vai dar o sinal de venda e o sinal de compra. Então, olha que belezura. Olha que coisa linda. Olha esse sinal aqui, gente. Cara, eu tô dando isso grátis pra vocês. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Vamos voltar um pouco no gráfico. Vamos ver aqui. Isso aqui tá no dólar 8R. Tá, olha só. Ah, isso não é falso, Rafael. Tá bom, beleza. Aqui, ó. Olha isso aqui. Livro de um monte de consolidação, ó. Isso aqui, gente, eu tô fazendo aqui agora. Tipo, eu nunca nem tinha pensado nisso aqui. Eu tô gravando pra vocês e tô fazendo esse vídeo aqui, gravando. Tá? Minha esposa acabou de me ligar, me interrompeu aqui no meio. Por isso que eu até perdi um pouco na questão das médias aqui. Mas, olha só. Olha esse sinal aqui. 108 pontos. Olha isso aqui. Olha mais esse aqui. 50 pontos. Tá? Isso aqui, material 100% gratuito para vocês. É só pegar e copiar esse raio do texto aqui. Eu não vou mandar o texto, não vou digitar o texto, porque eu quero que vocês pelo menos se esforcem, pelo menos isso. Façam pelo menos isso, copiem texto aqui, tá bom? Então, por que eu faço esse BRNECzinho aqui? Esse BRNEC aqui? Para vocês usarem os nossos indicadores como uma condição para vocês poderem utilizar nas suas estratégias ou poderem fazer os seus estudos, etc e tal. Tá? Então isso aqui é só um exemplo do que você pode usar para fazer, do que você pode fazer, né, utilizando esse indicadorzinho de BRNEC que retorna os valores de mais 1 e menos 1. Tá? Voltando aqui ao nosso indicador, como eu disse, eu quero utilizar ele como, porque eu quero colocar como cor de fundo, igual a gente fez com o Mac de convergência. Né? Eu vou ensinar vocês a fazer aquela regra de coloração de fundo que fica bonitona, que é só aquela linha aqui, assim, quando você coloca o degradê fica bonitão, fica marcado no fundo do gráfico aqui. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, eu vou colocar um parâmetro de input de sinal aqui, vou colocar ele como booleano. True você pode pôr como verdadeiro aqui também, ó. Funciona, verdadeiro. Só que é muito grande, eu prefiro, ao invés de escrever verdadeiro, eu prefiro escrever só true. True, pronto. E aí fica aqui o parâmetrozinho booleano. Tá? E agora o que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, se sinal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou querendo dizer que se o sinal aqui for verdadeiro, né, e depois eu vou mostrar, eu vou adicionar no gráfico, vocês vão ver como que fica. Se o sinal aqui for verdadeiro, ele fica uma caixinha de sim, não, lá na interface. Se for verdadeiro, então o que eu quero?
Eu quero que ele me dê só o sinal. Eu quero que ele me pinte só esse box aqui e só esse box aqui. Se verdadeiro, então. Se... Gente, isso aqui é muito simples. O Profit, ele é muito fácil em fazer esse tipo de programação, cara. Ele é muito simples. A linguagem dele é muito boa de você trabalhar. Ó, se não for verde o anterior e verde o atual, então painting bar CLLine. Ou seja, se o verde, se o candle anterior que é definido por esse colchete, esse i dentro dessa chavinha aqui, esse 1 na verdade, desculpa, por esse 1 dentro da chavinha aqui. Isso aqui, sempre quando eu coloco um número dentro de uma chave, eu estou me referindo ao candle anterior. Se for 2, é a 2 candles anteriores. No caso, por exemplo, esse aqui é o candle 0, vamos supor. O 1 é esse daqui, o 2 é esse daqui, o 3 é esse daqui, o 4 é esse aqui e assim sucessivamente. Tá? Então, se o candle anterior, ou seja, esse daqui, olha, não for verde, ou que está escrito aqui, ó, not verde, se ele não for verde, e o candle atual, quando eu não coloco nada na frente, é a mesma coisa que eu fazer isso daqui, ó. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que eu não tenho necessidade de definir isso daqui, porque quando eu coloco a variável nesse sentido, quer dizer que eu estou querendo trabalhar com o candle atual, o candle que está em formação agora, ou o candle que fechou nesse momento. Então, o candle verde aqui é o candle que está, por exemplo, em formação agora aqui, ó, é esse candle aqui. Só que há um box atrás o candle 0 era esse, e há um box atrás o candle 0 era esse, e há um ou dois atrás era esse, e assim sucessivamente também. Então eu não preciso referenciar ele, tá? Aqui eu não preciso colocar essa referência, mas quando não tem nada é como se tivesse desse jeito. Só que eu não preciso escrever isso daqui porque o Prof já entende que é o trabalhando com o game atual. Tá? Então se o box anterior não for verde e o box atual for verde, eu quero que ele pinte de verde. Tá? E aí, por que ele não vai pintar os outros? Porque o candle anterior é branco? Não, ele é verde. É verde, 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 é verde. Aqui, ó, percebam que esse daqui... Pera aí, deixa eu dar playlist aqui porque aqui estava a coloração com a média. Percebam que esse daqui, ó, ele não é verde e esse daqui é verde. Então, quando a gente der o play nessa situação aqui, ele vai pintar esse fundo aqui também. Mesmo sendo vermelho, não tem nada a ver. E aqui também, ó, perceba que esse aqui não é verde, é vermelho. E esse daqui é verde. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pintar esse fundo aqui também, ele vai pintar esse box. Tá? Se sinal, então not verde pinte de verde. E a mesma coisa para o vermelho, cara. Se not vermelho anterior e vermelho atual, paint em bar 255. E pananana. Pronto. Opa, faltou o que aqui? Então, faltou então. Then paint em bar, pronto. Tá feito. Tá feito, my friends. Agora eu vou dar play aqui e vamos ver se ele vai ficar, porque tem um detalhe que a gente precisa arrumar. Percebam que ele não pintou, certo? Por que ele não pintou? Porque eu defini somente a condição booleana de verdadeiro, mas eu preciso definir também a condição booleana de falso, tá? Eu preciso definir também a condição booleana de falso. Ou então o Profit tem uma situação de ordem dos sinais. Desse jeito aqui não alterou nada. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Eu só organizei aqui. Sou meio sistemático. Então, se o sinal for verdadeiro, faça isso. Agora, se not sinal, então begin. E aí a gente chufa um pouquinho para cá. E aí a gente pega aqui na mesma reta, só para a gente ter o padrão. End. Vamos ver o que acontece? Tá aí, ó, tá feito. Ele não plotou nada porque eu tirei a questão da plotagem aqui e etc. Mas depois não tem necessidade da plotagem, depois a gente vê a questão da plotagem, senão o vídeo vai ficar com 50 minutos.
Tá? Então percebam que ele me deu só o sinal. Lembra que eu falei aqui, ó? Aqui era, ele estava todo verde, só que aqui era branco e aqui ficou verde. Aqui era vermelho e aqui ele pintou de verde. Tá? Então, é muito simples, galera. Agora, como que a gente faz para poder adicionar isso aqui como cor de fundo no gráfico, né? Para ficar bonitão igual tá o Mac de convergência lá que a gente fez. Eu vou salvar esse código aqui e vou... Agora, rapidinho, vocês já viram como é que é a questão do plot mais um e menos um aqui embaixo, né? Então eu vou tirar essa condição aqui, tá? Eu vou só deixar ele mais organizadinho desse jeito aqui, tá? Que fica mais bonito o código, eu gosto de deixar ele sempre bem arrumadinho, bem organizado. O pessoal que já fez código com a gente, se você tiver uma estratégia, se você tem algum indicador aí, alguma estratégia que você queira fazer uma regra de coloração ou otimizar de alguma forma, a gente faz código sob encomenda também. Tá? E o pessoal que já fez trabalho com a gente sabe que eu gosto de deixar ele mais organizado possível, que é para não ter dor de cabeça depois. Você escrever um código gigantesco e, por um motivo ou outro você se perder depois dentro do código. Eu não gosto disso. Eu acho que tem que ser padrão FIFA. Beleza? Deixa eu só tirar aqui também. Vamos organizar, deixar bonitinho. Vamos ver se está do mesmo jeito. Beleza, do mesmo jeito. Só para ver se a gente não errou nada. Vamos deixar aqui agora como falso, para ver como que ele responde. Ele tem que pintar todas as cores. Show. Então, quando eu não quero o sinal, eu quero a coloração inteira, ele vai pintar tudo. E quando eu quero desse jeito, ele vai aplicar tudo. Beleza. Então, vamos salvar aqui. Percebam que esse aqui é o YouTube BRNEC Mac de tendência. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês a colocar isso aqui no gráfico. É muito fácil. Inclusive, já está até aqui, ó. Eu já até fiz um modelinho só para eu não falar besteira para vocês enquanto estou fazendo o vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar aqui no gráfico um histograma, tá bom? Então vamos lá, a gente vai lá no Drive, tem esse indicador histograma aqui. Se você não achar, não tem um Drive também, vai no grupo do Facebook, com certeza tem. Ou então você abre um código, escreve só plot 1 e fecha que ele vai ser um histograma. Você vai adicionar esse histograma aqui no gráfico, tá bom? Ele tem que aparecer aqui, ó. No gráfico você dá OK. Beleza? Adicionado no gráfico, você vai vir aqui no histograma, ele vai vir ou para cá ou para cá. Então você vem aqui, clica com o botão direito nele e insere uma regra de coloração. A gente vai adicionar naturalmente a do Mac de tendência. Você insere aqui no gráfico, tá? Porque ele está aqui no gráfico, ó, você vem inserir, insere no histograma. Beleza? Dá OK. E aí você vem aqui, ó, e adiciona como cor de fundo. Aplicar a regra de coloração no fundo. Ele vai ficar aqui, se você clicar nisso, obviamente vai ficar essa felzona aqui do Mac de tendência, mas você pode utilizar e deve utilizar do histograma, que vai ficar a coloração de sinal. Por que já ficou direta de sinal? Porque está configurado como padrão. Se você clicar com o botão direito em cima do histograma e vir na regra de coloração que está aplicada nele, você vai ver que aqui está como sim, ó. Lembra que eu falei do sim não? Se você colocar como não, ele vai pintar tudo como estava na regra de coloração básica. Se você vir aqui e colocar como sim, ele vai pintar somente os blocos de sinal. E aí, para ficar com aquela cor degradê bonitinha, você vem em propriedades do gráfico, suavizar cor de fundo e ele vai suavizar aqui o fundo gráfico, vai ficar com aquele degradê bem bacana, muito top. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo acrescente alguma coisa para vocês, que vocês tenham aprendido e que isso faça diferença na vida de vocês de alguma forma. Se você quer aprender a fazer os seus próprios indicadores, tem um curso avançado de programação para Profit Chat, tá aí no link da descrição. O curso do Skiller App é o melhor curso de programação para Profit que você vai encontrar no mercado, não tem nenhum outro. Se compare do básico ao avançado, beleza? E
Se você também quer ter acesso a esse e a todos os outros nossos indicadores, são mais de 50 indicadores, 6 setups completos que você pode utilizar. Eu sempre falo que os indicadores não são caixa eletrônico. Isso aqui não é um caixa eletrônico, nem um RNET é um caixa eletrônico. São ferramentas. Tá? Os indicadores são ferramentas que vão te dar um retorno, que vão te indicar uma possível direção baseado numa estratégia que você seleciona para você poder ter a resposta do cálculo do algoritmo. Tá bom, pessoal? Então, que Deus abençoe sua vida. Se você quer ter acesso a esse e a todos os nossos demais indicadores, o link também está aí na descrição embaixo do vídeo, beleza? Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida.